Muito bom dia, meus amigos, minhas amigas, que estão preparando agora para o curso de domingo, curso da Polícia Militar para Sargento, curso interno, um bom concurso, meu nome é Jânia Micaeli, sou advogada, atuo na área criminalista, boa parte no que diz respeito à justiça militar, à área militar, sindicância, procedimentos administrativos disciplinares, conselho de disciplina, termo acusatório em geral. Ou seja, todos devem conhecer muito bem essa área que eu estou falando. Bom, hoje, essa aula aqui, nós vamos falar sobre o inquérito policial militar. Essa aula que está sendo disponibilizada, com a parceria do LAC Concurso, com a SOAD. Aulas muito boas ministradas pelo Dr. Marciano Xavier, que me convidou para também estar participando aqui com ele. Trabalho com ele, um excelente profissional, excelente advogado, excelente professor. Mas vamos iniciar nossas aulas. Nós vamos falar hoje sobre Código de Processo Penal Militar. Dando uma olhada no edital, é de fácil visualização perceber o quê? Que grande parte dos artigos que foram cobrados são direcionados ao inquérito policial militar. Outros dois artigos, lá o 451, 456, 456 diz respeito à deserção, ou seja, senhores, 100% de chance que alguma questão referente a inquérito policial militar será cobrada no concurso de vocês, viu? Então, o inquérito policial militar. O que é o inquérito policial militar, O inquérito policial militar é o procedimento administrativo que antecede a fase processual, antecede a ação penal. O inquérito policial militar, na justiça comum, nós temos a figura do delegado, nós temos a figura do escrivão de carreira, da Polícia Judiciária Civil. Aqui não, aqui nós temos como figura principal, como quem vai direcionar o trabalho, o encarregado, Nós temos também a necessidade de fazermos uma pergunta: mas por que está sendo cobrado no edital a exigência para que os praças, sargentos da Polícia Militar tenham conhecimento do inquérito, Bom, é que fique bem claro para os senhores, possivelmente os senhores serão designados como escrivães do IPM. E fiquem atentos, viu, senhores? Aqueles que passarem, tenho certeza que muitos de vocês farão muitos inquéritos policiais militares. Fique atento, porque bisonhou, trabalhou mal feito, sindicância. Vamos prestar atenção nisso. Fiquem atentos a todos os tópicos para que nada venha acontecer aí no decorrer já das atividades dos senhores como sargento da Polícia Militar. Então, a designação de escrivão, possivelmente ela será feita para o sargento. Eu mesma já acompanhei diversos em que os sargentos eram escrivães do inquérito policial militar, tá? Então, o que é o inquérito policial militar? O inquérito policial militar é aquele procedimento administrativo que vai dar subsídios ao Ministério Público para oferecer ou não uma ação penal, tá bom? Aqui nós temos a figura ainda de um indiciado, a figura de um investigado. Aqui nós não temos acusado, não temos réus, aqui nós temos ainda as investigações preliminares, tá bom? Bom saber que essas investigações, ela tem o condão instrutório, tá? Ela vai servir só para subsidiar a ação, ela vai oferecer uma ferramenta ao Ministério Público. Então, o inquérito policial militar, ele é um procedimento que é desenvolvido, que é cuidado pela Polícia Judiciária Militar. Embora não esteja cobrando lá no edital de vocês, o artigo 8º, quer dizer, a competência, lá vem um rol de competências, quais seriam as competências da Polícia Judiciária Militar, tá bom? E uma delas seria o quê? Cuidar do inquérito policial militar, ser encarregado, fazer todas as diligências necessárias para que o inquérito policial militar seja bem instruído, tá? O artigo 7º, ele vai te trazer todas as autoridades. Depois eu peço que vocês leiam em casa com calma, porque é um artigo um pouco extenso e é meio que decoreba mesmo.
vai lá dizer todas as autoridades que são competentes, né, da Polícia Judiciária Militar. Bom, vamos começar lá pelo artigo 7º do CPPM, Código de Processo Penal Militar, né? O encarregado. Quem será o encarregado desse inquérito policial militar? O encarregado do IPM, lá no parágrafo 2º, é delegado aos oficiais da ativa, da reserva, remunerada ou não, ou reformado, posto superior ao do indiciado. Bom, aqui é importante nós apontarmos o seguinte, aos oficiais, ou seja, quem será o encarregado de um IPM? Os oficiais, tá? Devemos observar que pode ser da ativa ou não. E sempre observar posto superior ao do indiciado. Resumindo, um tenente não pode ser encarregado de um IPM em que o autor da infração seja um capitão, seja um major, seja um tenente-coronel e assim por diante. Então vamos ficar atento a isso, a condição do indiciado, ao posto que o indiciado ocupa, tá bom? Lá no parágrafo 3º fala, tudo bem, nós não temos nenhum posto superior ao do infrator. O que nós podemos fazer? Podemos ter da mesma patente? Pode. Posso um capitão com capitão, major com major, o infrator sendo major, o encarregado sendo major? Pode sim, desde que mais antigo, isso, pela data da promoção ou pela maior nota, tá bom? Então vamos observar sempre atentamente essa questão, acredito eu que será uma das mais cobradas, a questão da antiguidade, deve ser observada essa formalidade, tá? Do indiciado em relação ao encarregado, ao oficial encarregado. O parágrafo 4º aqui, ele fala que se o oficial indicado é oficial da reserva ou reformado, não prevalece para a delegação a antiguidade do posto, ou seja, para a delegação já não vai ser necessário a questão da antiguidade, se ele for o oficial da reserva ou reformado. Da ativa não, nós temos que seguir isso aqui, mas se ele for da reserva ou reformado, não vai ter problema. Isso no caso do indiciado, tá bom, senhores? Lá o parágrafo 5º diz, se o posto e a antiguidade de oficial da ativa excluírem de modo absoluto a existência de outro oficial da ativa nas condições do parágrafo 3º, caberá ao ministro competente a designação de oficial da reserva de posto mais elevado para a instauração do inquérito policial militar. E se esse estiver iniciado, avocá-lo para tomar essa providência. Ou seja, aqui no caso, se for um infrator, um indiciado muito antigo, né, um coronel de repente, e que não tenha nenhum oficial da ativa que seja mais antigo do que ele, tá? O ministro competente, o que ele vai fazer? Ele vai avocar e vai designar, tá? Vai delegar essa atribuição a um outro oficial da reserva para exercer essa função de encarregado, tá bom? O oficial da reserva mais antigo, ele será o encarregado desse inquérito policial militar. Bom, nós temos que saber os requisitos para ser então encarregado do IPM. Será encarregado do inquérito sempre que possível. Oficial de posto não inferior ao de capitão ou capitão-tenente, e em se tratando de infração penal contra a segurança nacional, ser-lo-á sempre que possível oficial superior, atendida em cada caso a sua hierarquia, se oficial ou indiciado. Então, senhores, o artigo 15 ele é bem claro, falando que sempre que possível, quem deverá ser o encarregado
É o capitão, senhores, tá bom? Sempre que possível, nada obsta que seja um tenente, mas sempre que possível, preferivelmente seja um capitão ou capitão-tenente para exercer essa função aí de encarregado do IPM. Já o artigo 9º do CPM, né? Ele vai trazer aqui a finalidade. Às vezes eu vou, às vezes eu volto com o artigo, é porque é a forma que eu encontrei de ficar mais fácil para os senhores assimilarem, tá bom? Então, às vezes eu tô no artigo 15, eu volto para o 9º, mas é só para os senhores terem uma facilidade de compreensão melhor, tá bom? Então, o artigo 9º, ele vai trazer o quê? A finalidade. Qual a finalidade? Subsidiar elementos necessários à propositura da ação penal. É meio repetitivo, senhores, toda hora nós vamos falar da finalidade. É isso mesmo, é repetitivo. Os senhores têm que memorizar que o inquérito policial militar, ele é um procedimento administrativo que tem por finalidade subsidiar, ou seja, dar condições ao Ministério Público para o quê? Para o oferecimento ou não de uma ação penal, senhores. Vamos lá? A primeira observação, né, que eu queria fazer com os senhores é aqui, ó. O inquérito policial militar é a apuração sumária, inicial, tá? De um fato que nos termos legais configure crime militar. Olha a pegadinha, viu, senhores? Vai ter questões que pode estar trazendo assim, ó, para apurar infrações disciplinares. Não, senhor, é para apurar crime militar. Em suma, né? O crime militar, ele tá lá no CPM, lá no artigo 9. Lá o senhor vai encontrar o rol de crimes militares, tá? Nós não vamos adentrar muito ao assunto, mas, em regra, o crime militar, ele pode ser próprio e impróprio. Próprio é aqueles contidos no próprio texto da lei, lá do Código Penal Militar. E o impróprio são aqueles que também têm previsão lá na legislação comum, no Código Penal comum, né, senhores? Então, seriam os crimes impróprios. Quais são eles? Tortura, abuso de autoridade, dentre outros, tá bom? Mas não deixa de ser crime militar, cometido por militar em razão da função ou em exercício dela. Então, em regra, de uma forma bem geral aqui para os senhores, o crime militar é aquele que é praticado por militar, tá? Em exercício, no exercício da função ou em razão dela. Também pode ser aquele que é praticado dentro do local ou em lugar sujeito à administração militar. Seriam aqueles crimes praticados dentro de um quartel, de uma unidade militar, de uma companhia da polícia, tá bom? Então esses seriam os crimes militares de uma forma, de um apanhado geral, tá? Uma forma bem geralzona aqui pro senhor. Depois o senhor dá uma olhada lá no artigo 9º lá do CPM, lá vem certinho descrito quais são os crimes militares, tá? Bom, o que nos chama a atenção é o seguinte, doutora, então é o seguinte, se o crime está previsto lá na legislação comum, Código Penal, crime de tortura, crime de abuso de autoridade, então esses crimes, quem vai presidir o inquérito, quem vai ser, né, o encarregado, é o delegado, como que funciona? Porque está previsto lá na legislação comum, vai ser o delegado, vai ser a Polícia Judiciária Civil? Não, senhores, serão os próprios militares, a própria atribuição inerente à Polícia Militar de Polícia Judiciária Militar, senhores, tá? Em que pese o julgamento, a ação penal, corra lá na Justiça Comum, nas varas comuns, né? Diferentes da vara especial, né, da Justiça Militar, ele, de igual forma, vai ter todos os seus atos preparatórios da ação penal, quais sejam o próprio inquérito policial militar, será encarregado o oficial da Polícia Militar. Não é porque ao final será encaminhado à Justiça Comum que ele será presidido, será feito pela autoridade judiciária civil, tá bom, senhores?
do mesmo modo, sendo crime militar. Vamos só gravar isso. É crime militar? É crime militar. Então compete a quem? Compete à Polícia Judiciária Militar. Bom, esses crimes não é assunto, tá? Do edital de vocês, mas esses crimes que eu acabei de citar, como abuso de autoridade, associação e organização criminosa, formação de milícia privada, esses crimes, até pouco tempo, eles eram processados lá na Justiça Comum, tá? Nas varas comuns militares. Mas agora, com a edição da nova lei, né, a Lei 13.491 de 2017, atribuiu à Justiça Militar a competência também, tá? Atraiu para si a competência de julgar esses crimes. Embora sua previsão continue lá no Código Penal Comum, tá? Agora vai ser a atribuição da Justiça Militar fazer o julgamento, todo o trâmite da ação penal que ocorra perante a Justiça Militar da União e Justiça Militar dos Estados. Senhores, não se esqueça, o Tribunal do Júri, crimes dolosos contra vidas, praticado por militares em razão da função tido como crime militar, de igual forma permaneceu na Justiça Comum. Estou falando isso a nível estadual, tá bom? Porque tem algumas exceções que eu não vou adentrar o mérito porque não é do edital de vocês aqui, para não trazer muita informação desnecessária por agora. Mas enfim, vai continuar tendo o IPM e vai para vara especializada do Tribunal do Júri, tá bom? Crimes dolosos contra a vida. Então, em suma, embora a competência, tá, fosse, no caso dessas alterações, ou seja, ainda no caso dos crimes dolosos contra a vida do Tribunal do Júri, o IPM é conduzido pela Polícia Judiciária Militar. Não se esqueçam disso, tá bom? Tá. O que o IPM deve obedecer sempre? As formalidades previstas no CPPM, tá? Eles têm que seguir todas as formalidades, bem como a colheita, né, de todas as provas que antecedem a ação penal. Então, nós dizemos que são instrutórios, né? Procedimento instrutório da ação penal, os exames e perícias. Doutora, a senhora está dizendo que é tudo provisório, né? É provisório as provas testemunhais, é provisório as provas periciais, é provisório o exame de corpo de delito? Não. Existem provas que elas não podem ser repetidas. No caso, por exemplo, né, de um homicídio, não tem a possibilidade de voltar aqui para fazer de novo o exame de corpo de delito, exceto uma questão de exumação de cadáver, mas isso é uma outra situação. Mas, a priori, o exame de corpo de delito, um exame de lesão corporal provocada por policial militar, quando dá uma exagerada ali na abordagem, né, senhores? Então, esses crimes que deixam vestígios, não tem como a perícia, o exame de corpo de delito ser feito somente na ação penal, até porque o trâmite é um pouco demorado, nós temos que passar pelo, né, crivo ali do IPM e depois para ação penal, onde as provas precisam o quê? Serem ratificadas, elas precisam ser judicializadas, elas precisam passar pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, o momento em que o advogado pode fazer pergunta para as testemunhas, o momento em que o infrator, agora réu, né? A partir da ação penal ele se torna réu. A partir dali, então, ele tem o direito de assistir a colheita de provas testemunhais, por exemplo, né? Então, todas as provas possíveis, né, de confirmação no que tange a prova testemunhal, ela precisa ser ratificada na ação penal. Nessa fase, nós podemos dizer que é instrutória sim, no que diz respeito a esse tipo de prova. Agora, nas provas periciais, nas pesquisas e exames necessários, aí não, provas que não podem ser repetidas, crimes que deixam vestígios, aquela prova é válida, aquela prova é sim definitiva, tá, senhores? Bom, a Polícia Judiciária Militar, ela vai precisar de fazer requisição para exame de corpo de delito, ela vai precisar
de outros meios para fazer o exame de corpo de delito, uma perícia de uma arma que foi apreendida, por exemplo, o que ela vai fazer? Ela vai solicitar a Polícia Judiciária Civil, tá bom? Ou as repartições técnicas civis. Consta isso aqui lá no artigo 8º, a linha G, tá, senhores? O inquérito ele é iniciado como? O inquérito é iniciado mediante portaria. Portaria, isso mesmo, tá? Então ele deve ser iniciado mediante portaria. Lá o artigo 10 do CPPM, ele pode ser iniciado por portaria como? De ofício, pela autoridade militar, de ofício. Ele mesmo pode instaurar essa portaria, tá bom? Em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal, atendida a hierarquia do infrator. Voltamos à questão da hierarquia do infrator, viu, pessoal? Muito cuidado com relação a isso aqui. Então, o comandante lá de Tangará da Serra, ele teve notícia de um crime militar. Ele é o responsável lá ele é o comando, né? Ele é responsável pela jurisdição ou comando. O que ele pode fazer? De ofício, instaurar a portaria para iniciar o inquérito policial militar. A linha B traz por determinação ou delegação. Ou seja, quando alguém solicita a instauração desse IPM da autoridade militar superior, que em caso de urgência poderá ser feita por via telegráfica ou radiotelefônica e confirmada posteriormente por ofício. Não entendi nada, professora. É o seguinte, eu sou comandante de uma unidade do interior, lá de Pontes Lacerda, mas eu sou capitã. E ocorreu um crime militar ali nas dependências da unidade militar. Um major que veio de fora, ele acabou cometendo um crime militar no interior ali dessa unidade militar. Eu, como capitã, posso instaurar esse inquérito? Não posso. Embora eu seja comandante daquela unidade, eu esteja sob o comando, a jurisdição seja minha, eu vou ter que fazer o quê? Tomar todas as medidas prévias necessárias para o bom andamento ali do inquérito, mas eu não posso instaurar esse inquérito, eu vou ter que avisar. A redação ainda é um pouco antiga, porque aqui fala por via telegráfica ou radiotelefônica, né? Se fosse a redação de hoje, talvez seria por e-mail ou por WhatsApp, até porque, posteriormente, ela deve ser feita por ofício, mas diante da urgência, eu, como capitã, vou direcionar essa situação ao meu superior, que tenha também a patente superior à do major que cometeu esse crime, para então ele poder tomar as providências no que diz respeito à instauração desse inquérito, tá bom? A linha C traz, em virtude de requisição do Ministério Público. Isso mesmo, o Ministério Público tem sim a prerrogativa, tá? De requerer a instauração desse IPM. Ele, então, tendo essa prerrogativa, o IPM será instaurado. Temos também por decisão do Superior Tribunal Militar. Senhores, por favor, preste atenção. Superior Tribunal Militar. Cuidado com isso aqui, ó. STJ, cuidado. Superior Tribunal de Justiça, Justiça Comum. Estamos aqui, ó, falando do militarismo. STM, Superior Tribunal Militar. Isso aí tem muita pegadinha. Eu vi muitas questões trazendo isso aqui, tá bom? Ela vai ser por decisão do STM, lá nos casos do artigo 25, que seria sobre a instauração de novo IPM em relação ao mesmo indiciado. Não vamos adentrar esse fato, até porque não está sendo exigido no edital de vocês, tá bom?
A linha E ainda traz a requerimento da parte ofendida ou de quem legalmente a represente, ou em virtude de representação devidamente autorizada de quem tenha conhecimento de infração penal, cuja repressão caiba a quem? A Justiça Militar. Ou seja, eu fui vítima de uma guarnição da Polícia Militar, né? Uma agressão, eu tive um celular que foi apreendido e não apareceu. O que eu posso fazer? Eu, como parte ofendida, eu posso sim representar para que seja instaurado esse IPM, viu, senhores? E a linha F, a mais importante de todas, que os senhores já têm muito conhecimento. Acho que é impossível um policial militar não ter passado por qualquer procedimento administrativo, seja TA, termo acusatório, seja sindicância, conselho de disciplina, sim. Eu sei que são casos mais graves e bem menos volumosos, mas a sindicância é uma coisa muito corriqueira na vida do policial militar. Eu sei bem o que é isso, senhores, né? Então, quando a sindicância é feita em âmbito de jurisdição militar, resulte indício da existência de infração penal militar. O que é isso, doutora? Lá no final do relatório do sindicante, ele opina pela inexistência, ele vai dizer, olha, não observo indícios de infrações disciplinares, não há ocorrência, né, de infrações disciplinares previstas lá no regimento interno. Para nós aqui o RDPM, né, aquele rol anexo lá do RDPM, onde traz todas as situações referente às transgressões disciplinares do policial militar. Por outro lado, eu observo que houve o quê? Que há indícios de crime militar. Então, vai para a autoridade delegante, ela vai homologar o relatório. Homologando o relatório, concordando que há indícios de crime militar, de infração militar, pela sindicância também poderá ser instaurado um IPM, viu, senhores? Bom, lá no parágrafo 1º do artigo 10, né, traz que o infrator, posto superior igual ao do comandante, diretor ou chefe de órgão ou serviço, em cujo âmbito de jurisdição militar haja ocorrido a infração penal, será feita a comunicação do fato à autoridade superior competente para que esta torne efetiva a delegação nos termos do parágrafo 2º do artigo 7º. Isso aqui, senhores, não é nada mais do que o exemplo que eu dei lá como capitã, que eu não tenho, né, o posto superior ao do infrator, que seria ali no caso um major. Eu não tenho competência para instaurar o inquérito. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a comunicação do fato deverá se dar à autoridade superior competente para que esta torne efetiva a delegação nos termos do parágrafo 2º do artigo 7º. Tá bom, senhores? Já o parágrafo 2º diz o seguinte, ó: o aguardamento da delegação não obsta que o oficial responsável por comando, direção ou chefia ou aquele que o substitua ou esteja de dia, de serviço ou de quarto, tome ou determine que sejam tomadas imediatamente as providências cabíveis previstas no artigo 12. Quais são essas providências? São as medidas preliminares do inquérito, tá? Uma vez que tenha conhecimento de infração penal que lhe incumba reprimir ou evitar. O que está dizendo aqui? Tudo bem, capitão. A senhora não tem o posto superior ao do infrator, a senhora não tem competência para instaurar, para delegar, né, a instauração de um IPM, mas a senhora é responsável pela unidade, a senhora que é a comandante dali, então a senhora tem sim a responsabilidade pelo quê? Pelas medidas
preliminares. Isso não quer dizer que a senhora não vai fazer nada, ficar de boa. Não, você tem sim atribuições para cumprir, tá? Até porque ali vai tratar da questão da colheita de provas, né? Vai tratar da questão do isolamento do local do crime. Isso é algo que tem que ser feito instantaneamente. Não tem como nós aguardarmos a delegação de um encarregado de um IPM para fazer isso. Então ela vai ser a atribuição lá de quem exerça o papel de comando, quem esteja no papel de comando, seja por oficial de dia, seja por ser comandante, enfim, você ainda exerce algum tipo de comando sobre aquele local, sobre o local onde aconteceram os fatos, melhor dizendo. Parágrafo 3º traz o quê? O que o IPM faz? Recapitulando, apura o quê? Cometimento de infrações militares, crimes militares. Então, se no decorrer lá do IPM constatar que o fato apurado não é de natureza militar, o que deverá ser feito? Comunicar o fato à autoridade policial competente. Quem fará apresentar o infrator. Em se tratando de civil, menor de 18 anos, a apresentação será feita ao juiz de menores. Aqui nós vamos entrar na questão de formalidade. O encarregado vai se dirigir diretamente ao delegado, já que não é mais competência da Polícia Judiciária Militar. Como que vai ser feito, doutora? Aqui eles não traz para nós, tá? Como será feito isso? Possivelmente, se for por delegação, ele vai remeter a quem delegou a atribuição de encarregado e eles vão, então, encaminhar esse inquérito para a Polícia Judiciária Civil, tá bom? Aqui o parágrafo 4º, se o infrator for oficial general, será sempre comunicado o fato ao ministro e ao chefe de Estado maior competentes, obedecido aos trâmites regulamentares. Parágrafo 5º, se no curso do inquérito o seu encarregado verificar a existência de indícios contra oficial de posto superior ao seu ou mais antigo, tomará as providências necessárias para que as suas funções sejam delegadas a outro oficial, nos termos do parágrafo 2º do artigo 7º, senhores. O que está dizendo aqui? Eu sou capitão, né? Por que exemplo de capitão, doutora? Porque, em regra, quem vai ser encarregado do IPM será capitão, não é, senhores? Então, eu como capitão, nem sempre vai ser instaurado um inquérito policial militar já com o nome do suspeito, com o nome do indiciado. Muitas vezes, no decorrer ali do procedimento administrativo, que é o IPM, é que se vai chegar à autoria dos fatos, e é justamente esse o objetivo do IPM. Além de fazer toda aquela preparação instrutória, ela vai ali o quê? Buscar a autoria da infração, vai buscar a autoria da infração, vai buscar a materialidade, mostrar sim que houve o crime, né? Então, durante o inquérito policial militar, na decorrência durante o prosseguimento, verifica-se que, não tínhamos os autores definidos, ou possivelmente os infratores seriam tenentes, ou também nós não sabíamos quem era o infrator ali do crime militar. Mas chegou-se à conclusão que é um tenente-coronel. O que ele vai fazer? Eu, como capitã, como encarregada, eu vou tomar as providências necessárias para que as funções sejam delegadas a outro oficial. Isso imediatamente, tá bom? Isso, senhores, não vai trazer nulidade aos atos já praticados, até porque até então, né, desconhecia-se a autoria do delito. Então, todos os demais atos lá do inquérito, eles vão permanecer no inquérito plenamente válidos, tranquilo, né? Agora a parte importante, senhores, a parte que os senhores terão aqui mais contato. Como sargentos, os senhores possivelmente será delegada, né, a atribuição de escrivães, né, dos inquéritos policiais militares. Escrivães, mais conhecido como escravão, se os senhores me entendem, né? São eles que vão cuidar de todos os procedimentos. Ele seria o secretário
vai ser o secretário do encarregado, secretário do oficial. É ele que tem que saber todo o procedimento, é ele que vai juntar todas as peças, ele que tem que saber toda a sequência, tá bom? Então, o escrivão, aquele que vai dar duro, e se não der duro, agir com desídia, comer bola, senhores, sindicância. Muito cuidado, tá bom? Então, a designação de escrivão para o inquérito caberá a quem? Ao respectivo encarregado. Então, o encarregado, eu, capitã, eu posso delegar a função de escrivão para o sargento, para o senhor que está me assistindo, tá bom? Para a senhora. Posso delegar aos senhores a atribuição. Isso se a autoridade delegante ainda não fez. Porque pode ser que, ao mandar instaurar a portaria, já seja delegada a atribuição de encarregado e a atribuição de escrivão. Mas não sendo feito, compete a quem? Compete ao próprio encarregado fazer essa delegação, repassar essa atribuição para algum outro policial, tá bom? Então aqui, ele fala que vai recair sobre quê? Sobre quem, melhor dizendo? Recair em segundo ou primeiro tenente. Se o indiciado for o quê? Oficial, tá? O infrator, o indiciado, ele sendo oficial, quem será o escrivão? Será segundo ou primeiro tenente, tá bom? Tem que respeitar essa questão aqui até pelo posto dele. Agora, se o indiciado for praça, né? Os demais casos, será quem? Sargento, subtenente ou suboficial. Os senhores estão vendo que aqui a chance de serem os senhores o escrivão é muito grande, né? Então, até porque a quantidade de praças na polícia militar é bem grande em relação ao número de oficiais. Então, possivelmente, os senhores serão escrivães de vários inquéritos policiais militares, pelo volume, né, de praças contidas aí na Polícia Militar do Estado. Parágrafo único. O escrivão prestará compromisso de manter o sigilo do inquérito e de cumprir fielmente a determinação deste código. Senhores, sigilo é diferente de sigilo absoluto, tá, senhores? É diferente do sigilo absoluto. Eu, como advogada, eu posso e devo ter acesso aos autos do inquérito, tá? O advogado tem sim acesso aos autos. Então, esse sigilo, ele existe, porém ele não é absoluto, viu, senhores? Cuidado com isso, que eu já vi muitas questões que diz que, considerando, né, ser um inquérito policial militar, um procedimento sigiloso, então o inquérito policial militar, o escrivão não pode fazer vista dos autos ao advogado. Não, senhor, é sigiloso, mas não é absolutamente, não é vedado ao advogado. Aí vocês me perguntam o seguinte: mas doutora, a senhora não falou que só na fase judicial é que tem contraditório, ampla defesa, que nesse momento aqui que impera a fase inquisitiva, que seria o inquérito policial militar, a senhora me falou que aqui não tem contraditório e ampla defesa. Não tem para certas coisas, senhores, né? Como acompanhar as oitivas, fazer a colheita de provas em conjunto, mas ele tem sim direito de saber que o cliente dele está sendo investigado por alguma infração e pode sim acompanhar ali, ter vista dos autos das peças já juntadas, né? Então é bem tranquilinho isso, só cuidado com esse sigilo. Não é sigilo absoluto em relação ao advogado, senhores. Aqui seria o artigo 12, lembra daquele rol das medidas que eu falei para os senhores? Que deve ser feito preliminarmente por quem tiver conhecimento da infração, quem tiver o dever de evitá-la, né? Seriam os comandantes, os oficiais ali os oficiais de dia, oficial de área, como eles chamam, tá? Aqui ele vai trazer todo o rol do que deverá ser feito, tá? A linha A, dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas enquanto necessário, senhores. Isso aqui
É um crime, vamos supor, que ocorreu nas dependências aí de uma unidade militar, lá na Rotam. Teve uma briga entre os policiais e um sacou a arma pro outro, um veio a falecer dentro do dormitório lá. E o que esse comandante ou essa figura, esse militar aí que exerce esse comando tem que fazer? Ele tem que dirigir-se até o local e providenciar para não alterar, como diria popularmente dito, né, a cena do crime, tá? Tem que preservar a cena do crime, preservar o local onde há vestígios, senhores. Apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato. Olha, antes disso teve uma briga e foi encontrado um pedaço de madeira, um taco de sinuca. Apreender todos os objetos que possam ter tido relação com o crime. Ou mesmo o policial atirou e saiu correndo, deixou a arma, tem que fazer a apreensão da arma também, tá? Tem que fazer a colheita de todos esses objetos que possam ter sido utilizados para o cometimento do crime. Efetuar a prisão do infrator, observando o disposto no artigo 244, que seria da prisão em flagrante. Então, esse superior pode sim efetuar a prisão do infrator. Colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e as suas circunstâncias. Claro que aqui ainda não é possível fazer a colheita da prova testemunhal, mas é possível conversar com o policial aqui, com outro policial que possivelmente escutou, que viu, de repente fazer ali uma listagem do que cada um falou, um breve relatório, para poder subsidiar, né, o encarregado, a pessoa que vai ali tomar conta do inquérito. Ali no momento ainda não vai ser feito, ainda não existe o IPM, porque essa função ainda não foi delegada a alguém, ainda não tem um encarregado. Mas todas essas atribuições preliminares, elas devem ser feitas, viu, senhores? Aqui, ó, o artigo 13, ela diz da atribuição, formação do inquérito e atribuição do encarregado. O encarregado do inquérito deverá, para a formação deste, tomar as medidas previstas no artigo 12. Essas que nós acabamos de falar. Se ainda não o tiverem sido. Mas como assim, doutora? Como que não teve, não fizeram essa diligência? Por incrível que pareça, acontece, viu, senhores? Dando um caso aqui como exemplo, eu já vi um inquérito policial militar em que foi delegada essa atribuição de encarregado a um oficial 20 dias após os fatos. E o que acontece? Naquele momento ainda sequer tinha feito a apreensão da arma utilizada na infração, viu, senhores? Naquele momento observou-se que nem isso tinha sido feito. O que ele teve que fazer? Ele teve que fazer o que manda o artigo 12, seguir a orientação do artigo 12, se ainda não o tiverem sido. Ou seja, o encarregado vai lhe dar uma geralzona, dar uma olhada se todas as possíveis as providências preliminares do artigo 12 foram ou não realizadas. Se ele verificar que não foi e que ainda consiga fazer, ele precisa fazer, tá, senhores? Ele precisa seguir essa recomendação. Aqui a linha B fala, ouvir o ofendido, claro, se possível, né? Se ele estiver vivo, se não for crime contra a vida, se ele puder ser ouvido, ele deve ser ouvido. Ouvir o indiciado, né? O infrator, o militar, o investigado. Ouvir testemunhas. Nós não vamos entrar muito aqui no assunto, porque tem alguns artigos que não foram exigidos no edital dos senhores. E como o nosso tempo é curto, acredito que os senhores já estejam estudando há muito tempo, eu não quero me aprofundar muito. Mas assim, só para falar bem rapidinho, essas oitivas do indiciado das testemunhas, elas preferivelmente devem ocorrer das 7 às 18 horas, tá bom? Esse é o horário que deve ocorrer essas oitivas. Não mais do que 4 horas por oitiva, ou seja, uma testemunha não pode ser ouvida por mais de 4 horas consecutivas, tá bom? Ela tem ali o direito a 30 minutos de descanso, tranquilinha, tá bom? Não vamos adentrar muito a esse assunto porque não está sendo exigido, mas é só a título de curiosidade, esclarecimento, tá bom, senhores? Proceder o reconhecimento de pessoas e coisas e acariações. Ou seja, então o encarregado, ele pode sim proceder o reconhecimento de pessoas.
uma pessoa se dirige até uma unidade militar mais próxima, fazendo a denúncia de que alguns policiais teriam, durante uma abordagem, feita a sua detenção ali por alguns minutos, bateram bastante na pessoa, depois liberaram. Eles se excederam um pouco, né, senhores? E aí o que acontece? Ele vai lá até essa unidade mais próxima para denunciar os policiais. Ah, mas ele se recorda de algumas características. Mas pensa bem, vamos supor ali aqui em Várzea Grande, né, no 4º Batalhão, que é uma região bem extensa, comporta muitos policiais. O que vai ser feito? O encarregado vai pedir, é claro, né, a escala de quem estava trabalhando no dia na área. Ele vai pedir para irradiar para vir as guarnições naquele momento, se ainda for na hora do fato, no dia, né, é claro. E aí o que ele vai fazer? Ele vai ali pedir para fazer o reconhecimento. Quem foi que bateu no senhor? Quem foi que fez a abordagem? Quem fez a detenção do senhor e liberou? Quem bateu? Então ele vai poder colocar todos ali para ser feita o reconhecimento de pessoas e coisas, tá bom? Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a qualquer outros exames de perícia. Senhores, essas atribuições aqui, elas são exercidas de ofício, tá bom? Elas não exigem que sejam autorizadas pelo juiz, tá bom? Todas essas provas colhidas, essas provas a serem colhidas, todos os requerimentos necessários para o bom andamento ali do inquérito, ele será exercido de ofício pelo encarregado. É claro, com exceção de uma quebra de sigilo telefônico, uma interceptação telefônica, a manifestação pela prisão do indiciado, do investigado, aí sim, senhores, ele precisa da decisão judicial. Caso contrário, todas essas elencadas aqui no CPPM, elas são feitas de ofício, tranquilamente pelo encarregado do inquérito, tá bom? Proceder, determinar a avaliação e identificação da coisa subtraída, desviada, destruída ou danificada, ou da qual houve indébita apropriação. Por que isso, doutora? Isso aqui seria para aquelas casos de reparação de dano, né? Um objeto que custava tanto, uma arma que custava tanto, que foi subtraída. Isso aqui para a questão da dosimetria, para a questão de restituir ao erário, restituir à administração pública, tá bom? Por isso é necessário fazer essa avaliação e identificação da coisa subtraída. A linha H, proceder à busca e apreensão nos termos do artigo 172, 184, 185 a 189 do CPPM. Tomar as medidas necessárias destinadas à proteção de testemunhas, peritos ou do ofendido, quando os coactos ou os ameaçados de coação que lhes tolhe a liberdade de depor ou a independência para a realização de perícias ou exames, tá vendo? Ele traz aqui que é função também do encarregado cuidar dessas pessoas, tomar todas as medidas para evitar a coação, para evitar que as testemunhas não vão lá depor, prestar esclarecimentos, tá bom? Então, também é atribuição do encarregado cuidar disso, viu, senhores? Parágrafo único do 13 do CPPM. Para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado modo, o encarregado do inquérito poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública, nem atente contra a hierarquia ou disciplina militar. Então, senhores, ele também, de igual forma, pode proceder a essa reprodução simulada, observando, claro, esses requisitos, né? Que não contraria a moralidade ou não atente contra a hierarquia ou disciplina da Polícia Militar. Aqui, o artigo 21 seria da ordem das peças do IPM, aqui a atribuição dos senhores, viu? Futuros escrivães do IPM, da Polícia Militar. Todas as peças do inquérito serão por ordem cronológica, tá bom? Da mais antiga para mais nova, vamos dizer assim, né?
reunidas num só processado, em um só auto, né? Auto de inquérito, aos autos, nós falamos assim, né? Reunidas num só processado e datilografadas, digitadas em espaço 2, com as folhas numeradas e rubricadas pelo escrivão. Aí cai lá uma questão. As folhas são numeradas e rubricadas, as folhas do IPM, numeradas e rubricadas pelo encarregado. Verdadeiro ou falso? Falso. Essa aqui é a atribuição de quem? Do escrivão. O escrivão é quem vai numerar e rubricar todas as folhas do IPM. Parágrafo único. De cada documento junto a que procederá despacho do encarregado do inquérito, o escrivão lavrará o respectivo termo mencionando a data. O que é isso? É quando o encarregado ele vai dizer pro escrivão, junte-se o exame de corpo de delito. O escrivão vai fazer então ali, vai redigir a termo, né? Na data tal foi juntada aos autos as folhas tais o exame de delito conforme despacho retro, né, do encarregado. Então é isso, ele vai só apenas formalizar que o encarregado deu-lhe uma atribuição, né, seria proceder à juntada de um exame de corpo de delito. Ali ele está formalizando que ele fez essa juntada, que ele procedeu à juntada aos autos, tá bom? O relatório, senhores, o relatório. Vamos dizer que o escrivão tem uma grande participação no relatório, se é que os senhores me entendem, né? O relatório da IPM. O inquérito será encerrado com minucioso relatório, em que o seu encarregado mencionará as diligências feitas, as pessoas ouvidas e os resultados obtidos, com indicação do dia, hora e lugar onde ocorreu o fato delituoso. O que vai ser então o relatório? O relatório ele vai servir também como um sumário para o Ministério Público, tá? Vai ser o relatório, ele vai abranger as principais partes, os principais depoimentos, vai numerar, olha, Maria foi ouvida nas folhas 15, João nas folhas 18, o indiciado foi ouvido nas folhas tais, a perícia da arma está nas folhas 20, a cariação nas folhas 50 e assim por diante, tá? Então o relatório, ele vai fazer um apanhado geral do inquérito, meio que como parecido com um sumário, direcionando o Ministério Público, facilitando o serviço do MP, senhores, tá bom? Para que ele possa ali, na hora de oferecer a denúncia, ele possa já ir bem rapidinho até aquelas folhas. Lógico, ele vai analisar um todo, mas aquilo ali facilita. Senhores, nós temos que ter entendimento seguinte: o encarregado, o inquérito, são de suma importância para o Ministério Público, até porque o encarregado, o relatório, é os olhos do representante do Ministério Público. Não foi ele que procedeu, né, à colheita de provas, que ouviu as pessoas. Então, esse relatório são os olhos do MP perante a situação ali a ser apurada, a autoria, a existência ou não do crime, tá bom, senhores? Em conclusão, então, do relatório, o encarregado dirá se há infração disciplinar a punir ou indício de crime. Por quê? Da mesma forma que uma sindicância, ela pode concluir pela inexistência de infração disciplinar e concluir pela existência, indícios, melhor dizendo, de crime militar, é o caso também do inquérito. Pode o encarregado ao final falar, olha, no meu ponto de vista, não há aqui indícios de cometimento de crime, mas sim de infração disciplinar, tá bom, senhores? Então ele vai se pronunciar, nesse último caso, justificadamente sobre a conveniência da prisão preventiva do indiciado nos termos legais. Senhores, muito cuidado com isso. O encarregado pode sim,
pode sim opinar, tá? Opinar pela prisão do indiciado. Só que ele precisa o quê? Ele precisa fundamentar essa necessidade para passar pelo crivo do MP, pelo crivo do juiz, tá bom, senhores? Parágrafo 1º. No caso de ter sido delegada a atribuição para a abertura do inquérito, o seu encarregado enviá-lo-á à autoridade de que recebeu a delegação, para que lhe homologue ou não a solução, aplique penalidade no caso de ter sido apurada infração disciplinar ou determine novas diligências se a julgar necessário. Então, no caso em que foi-lhe atribuída, né, a função ali de encarregado por alguma outra autoridade, o encarregado vai fazer o quê? Vai encaminhar esse relatório junto com os autos para que seja homologado ou não a solução por ele apresentada. Pode ser avocado, olha, o encarregado pode dizer, eu não vislumbro a existência de crimes, não há indícios de crime, no meu ponto de vista. Mas, por outro lado, essa solução poderá ser avocada. E a autoridade superior pode dizer o seguinte, não, para mim assim há indícios de cometimento de crime. Então ele pode avocar e alterar, tá bom? A solução apresentada nesse relatório aí. Discordando da solução dada ao inquérito, a autoridade que o delegou poderá avocá-lo e dar solução diferente. Foi o que a gente acabou de falar aqui, não é? Artigo 23 do CPPM, remessa do inquérito à autoridade da circunscrição. Os autos do inquérito serão remetidos ao auditor da circunscrição judiciária militar, onde ocorreu a infração penal, acompanhados dos instrumentos dessa, bem como dos objetos que interessem à sua prova. Cuidado com isso, senhores. Objetos que interessem à sua prova. Tem muitas questões que dizem o seguinte, que os autos serão remetidos, devolvidos, né, à autoridade que delegou, a autoridade agora responsável por homologar ou não esse inquérito. E diz assim, porém os objetos ficarão à guarda, aos cuidados do encarregado até o deslinde da investigação, do procedimento, vamos dizer assim. Não, senhor, ele vai mandar tudo, vai os autos, vai as armas apreendidas, vai todos os tipos de provas, objetos que ele recolheu ali, tá? Vai tudo, objetos que interessem a sua prova. Os autos de inquérito não poderão ser devolvidos à autoridade policial militar, a não ser... Isso aqui já está lá no artigo 26, tá? Da devolução dos autos do inquérito. Mediante requisição do MP para novas diligências, por ele consideradas imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Mas como assim, doutor? O encarregado finalizou, já tem relatório, está tudo pronto. Mas o MP, o membro do Ministério Público, ele percebeu o seguinte, que lá na declaração da Maria, ela diz que João foi quem viu que estava a casa ao lado e que após conversa, João também disse para ela que viu o crime. Ou seja, João é testemunha ocular. Mas o encarregado deixou de verificar ali essa situação de que Maria cita João também como testemunha ocular e João não é ouvido. O que o MP pode falar? Pode devolver o IPM e dizer, olha, essa diligência é imprescindível. Por quê? Porque João também é testemunha ocular. João também viu o crime. Então, João deverá ser ouvido. Então, ele vai devolver os autos para que João seja ouvido. Ou seja, para realizar a diligência, tá bom? Por determinação do juiz antes da denúncia. Para o preenchimento de formalidades previstas nesse código ou para complemento de prova que julgue necessário. Basicamente a mesma questão aqui do Ministério Público. Se ele quiser que complemente alguma prova necessária, tá bom, senhores? Isso antes da denúncia. Por quê, senhores? Pode ser que chegou até o MP considerou que para ele o procedimento estava ok, que foi suficiente para oferecimento da ação penal, né? Só que o juiz fala, não vou receber a denúncia agora. Passou pelo MP, o MP não viu, mas eu aqui
visualiza o que falta ainda, o complemento de prova, e ele vai pedir para devolver esses autos de inquérito para ser complementada essa prova, tá bom, senhores? Parágrafo único. Em qualquer dos casos, o juiz marcará prazo não excedente de 20 dias para restituição dos autos, tá? Ele vai falar, ó, cumpra-se, né? Diligencie, complemente a prova, mas no prazo de, no máximo, 20 dias. Agora a pergunta mais importante. Isso aqui não vai cair não, isso aqui despenca em prova, viu, senhores? O inquérito policial militar. Tudo que nós estudamos aqui, o inquérito é o procedimento que subsidia, né, o Ministério Público para o oferecimento ou não da ação penal. É um procedimento que visa esclarecer, que visa auxiliar quanto à autoria. Não quer dizer que ali ele seja réu, ele está sendo investigado, tudo bem, mas ali ele está trazendo indícios suficientes de autoria, de materialidade, né? É um procedimento muito importante para o oferecimento da ação penal. E aí a pergunta que não quer calar: o inquérito policial militar, ele é dispensável ou ele é indispensável? Senhores, para nossa surpresa, ele é dispensável. Quer dizer, doutora, que não vai precisar de nada disso aqui? Pode ser que não precise, ele é dispensável. Ele é um procedimento administrativo dispensável. Aí, é claro, o Código de Processo Penal Militar vai trazer né, no artigo 28, quando é que ele será dispensável. O inquérito poderá ser dispensado sem prejuízo de diligências requisitadas pelo Ministério Público. Ou seja, ele pode dispensar o IPM, mas ele não vai ter prejuízo das diligências que ele requerer, tá bom? A linha A. Quando o fato e sua autoria já estiverem esclarecidos por documentos ou outras provas materiais. Eu não preciso aqui investigar se há ou não indícios de crime. Eu não preciso investigar a autoria. Nós já temos isso por meio de documento ou outras provas materiais. Pronto, não é necessário o IPM, tá bom? A linha B. Nos crimes contra a honra, quando decorrem de escrito ou publicação, cujo autor esteja identificado, tá bom, senhores? A linha C. Nos crimes previstos no artigo 341 e 349. Quais são eles? Desacato e desobediência à decisão judicial. Nesses casos também, o inquérito policial militar é dispensável. O artigo 27 traz: se por si só for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto de flagrante delito constituirá o inquérito. Ou seja, o inquérito, em alguns casos, poderá ser substituído pela própria auto de prisão em flagrante, tá bom? Dispensando outras diligências, salvo o exame de corpo de delito no crime que deixa vestígios. Então, nesse caso, eu tenho auto de flagrante delito, beleza. Só que é ausente o exame de corpo de delito. O que nós precisamos fazer, então? Nós vamos requerer diligência no sentido de realizar o exame de corpo de delito. Então, não obsta que o IPM não exista. Algumas diligências, elas ainda serão necessárias, mesmo não existindo o inquérito policial militar, tá bom? Identificação da coisa, a sua avaliação, quando seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos autos, com breve relatório da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao juiz competente nos termos do artigo 20. Ou seja, tudo que deixar vestígios, embora tenha o auto de flagrante delito, vai ser necessária perícia ou, no caso de exame de corpo de delito, tá bom, senhores? O artigo 20, aqui fala assim, né? Far-se-á sem demora ao juiz competente nos termos do artigo 20. O que vem dizer o artigo 20? O artigo 20 seria prazo para conclusão do inquérito, tá? A prazo para conclusão do inquérito é o seguinte: 20 dias preso. Do infrator preso,
ele não comporta prorrogação. Se nos 20 dias não for possível concluir o inquérito, o que acontece? O infrator será colocado em liberdade, porque não há prorrogação para a conclusão de inquérito policial militar de indiciado preso. Agora, 40 dias, aqui já tem sim prorrogação, tá, senhores? É matéria que não vai cair, mas é só a título de esclarecimento. Vamos lá para a melhor parte, né? Que é a resolução de questões. Resolução de questões. Vamos lá. Em relação ao inquérito policial militar, assinale a alternativa errada. Não vamos esquecer dessa dica, né, senhores? Porque quando nós estamos resolvendo o exercício, às vezes a pressa ou aquela agonia de terminar logo, ou a certeza de que você sabe a resposta, por uma palavrinha a gente acaba comendo bronha. Seria o quê? Errada. Aqui ele quer a errada, tá bom? A autoridade militar não poderá mandar arquivar os autos de inquérito, embora conclusivo da inexistência de crime ou de inimputabilidade do indiciado. Essa resposta está verdadeira, tá? A autoridade militar, ela não tem competência para mandar arquivar o inquérito. Não compete ao encarregado do IPM mandar arquivar os autos. Alternativa B. O arquivamento do inquérito não obsta à instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção de punibilidade. Essa alternativa está correta, senhores, tá bom? Não é porque um IPM foi arquivado que ele não poderá ser desarquivado. Seguindo essas orientações aqui, ressalvadas, né, o caso julgado e as causas de extinção de punibilidade, o IPM poderá sim, tá, ser instaurado novamente contra a mesma pessoa, sem problema, ou contra o mesmo fato. Alternativa C. O Ministério Público poderá requerer o arquivamento dos autos se entender inadequada a instauração do inquérito. Essa alternativa está verdadeira. Qual que é a atribuição do MP? Fiscalizar. Uma das atribuições do MP é fiscalizar. Então, se ele achar que o inquérito não foi instaurado de maneira correta, ele poderá sim pedir para arquivar esses autos, tá bom? Alternativa D. Os autos de inquérito não poderão ser devolvidos à autoridade policial militar, a não ser mediante requisição do Ministério Público para diligências por ele consideradas imprescindíveis. Lembra que nós comentamos agorinha sobre a competência do MP, né, do Ministério Público, em analisar ali o inquérito? Ele poderá perceber a ausência de alguma prova testemunhal que não foi colhida, e ele pede para devolver a autoridade policial para quê? Para que seja como se fosse complementada, para fazer a colheita daquela prova oitiva daquela testemunha. O que essa questão quer dizer o seguinte, é verdadeira, né, senhores? É verdadeira com base no que estudamos. Mas o MP não pode, sem motivo algum, devolver os autos à autoridade policial. Ele precisa justificar o motivo da devolução e demonstrar a necessidade da diligência. Não é apenas fazer a devolução, ele tem que demonstrar a necessidade da diligência a ser feita, tá bom? Nos restou então a alternativa E. O inquérito é indispensável para o oferecimento da denúncia. Nós acabamos de ver os casos aqui em que nós podemos dispensar o IPM, não é, senhores? Então, o inquérito, ele é dispensável. Ele é dispensável. O CPPM traz todas as causas em que ele poderá ser dispensável. Então, a alternativa E é a alternativa incorreta.
De acordo com o Código de Processo Penal Militar e com relação ao inquérito policial militar, assinale a alternativa correta. O inquérito policial militar deverá terminar dentro de 20 dias, quando o indiciado estiver solto. Quando o indiciado estiver solto, são 40 dias. 20 dias para indiciado preso. Alternativa B. A autoridade militar só poderá mandar arquivar os autos de inquérito se conclusivo pela inexistência de crime ou de inimputabilidade do indiciado. E aí, verdadeiro ou falso? A autoridade militar poderá mandar arquivar os autos de inquérito? Não, senhores. A autoridade militar não tem competência para mandar arquivar os autos do IPM. Não compete à autoridade militar requerer mandar arquivar os autos. Alternativa C. Nos crimes contra a honra, ainda que decorrerem de escrito ou publicação cujo autor esteja identificado, o inquérito militar não poderá ser dispensado. Essa alternativa está errada. Por quê, senhores? Lembra lá do rol onde o IPM poderá ser dispensado? Aqui está um deles, que seria nos crimes contra a honra. Quando por escrito ou publicação o autor esteja devidamente identificado, o IPM ele é o quê? Dispensado, não é necessário. Alternativa D. O arquivamento do inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou à terceira pessoa, ressalvados o caso de julgado e os casos de extinção da punibilidade. Essa aqui parece estar mais ou menos certa, né? Vamos aqui para E. Quando concluídos os autos do inquérito policial militar, deverão ser remetidos ao auditor da circunscrição judiciária militar, onde ocorreu a infração penal. Contudo, os instrumentos dessa, assim como todos os objetos apreendidos, deverão permanecer em poder do encarregado, que será responsável pela custódia até o término do processo. Lembra que nós comentamos agorinha? Quando o encarregado ele finaliza o IPM, vai tudo. Vai os autos, vai as provas colhidas, vai os objetos apreendidos, vai tudo. Não fica nada com o encarregado. Então essa alternativa está incorreta. A alternativa correta, então, é a letra D, senhores. Acerca do processo penal militar, julgue o seguinte item. Vamos lá. O objeto do inquérito policial militar é a apuração sumária do fato, de fato que configure crime militar, bem como de sua autoria. Se ficar evidenciado que a infração penal cometida não configura crime militar, o encarregado do inquérito deverá comunicar o fato à autoridade policial competente. E aí, senhores? Qual é a finalidade do IPM? Vamos lá. Finalidade do IPM? Apuração sumária de fato que configure crime militar, bem como de sua autoria. Queremos saber quem é o autor do crime. Se ficar evidenciado que a infração penal cometida não configura crime militar, o que o encarregado deve fazer? Comunicar imediatamente o fato à autoridade policial competente. Então, essa alternativa está correta. O artigo 10, parágrafo 3º do CPPM. Em determinada organização militar, um major cometeu crime militar e o comandante da unidade, dada a indisponibilidade de oficial de posto superior ao do indiciado, designou outro major, o mais antigo da unidade, para apurar os fatos por meio de IPM. Nessa situação, o ato de designação deverá ser considerado nulo. O IPM só poderá ser conduzido por oficial de posto superior ao do indiciado, ou seja, o único militar capaz aqui, né, ser o encarregado do IPM seria um tenente-coronel?
Falso, né, senhores? Lembra quando nós vimos lá na questão de não termos superior hierárquico? Nós devemos observar o seguinte, o critério da antiguidade, lembra? Se quer pela data da promoção ou pela nota. Então, essa questão, ela está incorreta. Por quê? A designação, ela não é nula. Ela atendeu aos requisitos da antiguidade, tá bom? É o artigo 7º, parágrafo 3º do CPPM. Um policial militar, durante o serviço operacional de patrulhamento ostensivo, comete um crime doloso contra a vida de um civil. Diante deste enunciado, e no que concerne a necessidade de instauração de IPM, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Instaura-se obrigatoriamente. Sempre que os senhores se depararem com essa questão, com essas palavras, obrigatoriamente, sem exceção, os senhores ficam somente, essas palavras muito fortes que põem fim a qualquer outra possibilidade, os senhores dão uma ligada aí na anteninha que pode estar incorreta, pode ser pegadinha, tá bom? Instaura-se obrigatoriamente o IPM. Aqui a gente nem precisa mais ler, né? Porque nós já sabemos que o inquérito policial militar ele é dispensável. Então ele não é obrigatório a sua instauração. Instaurando o IPM, a Justiça Militar, após apreciação, poderá determinar o seu encaminhamento à Justiça Comum. Será? Vamos lá para a alternativa C. Instaura-se obrigatoriamente IPM pela Polícia Civil, IP pela Polícia Civil e IPM pela Polícia Militar, sendo este último, após concluída a apuração, encaminhado obrigatoriamente pela Justiça Militar à Justiça Comum. Lembra dos crimes impróprios, militares impróprios, previsto lá na legislação comum, Código Penal? Abuso de autoridade, crimes dolosos contra a vida, entre outros. O que essa questão está querendo dizer? Que deve ser instaurado 2 inquéritos, seja da Polícia Civil como da Polícia Militar. Não, senhores, nós já vimos que crimes militares é de competência de quem? Da Polícia Judiciária Militar apurar, tá bom, senhores? Então essa alternativa está errada. Não se deve instaurar IPM, pois se trata de crime comum de homicídio que deverá ser apurado pela Polícia Civil. Como nós já falamos agora há pouco, né, sobre a questão dos crimes impróprios militares, também previstos lá no Código Penal, né, na legislação comum, não é porque o crime ele é previsto em outra legislação que não seja especial, que seja também ação penal, ela vai tramitar perante as varas comuns da Justiça Comum. Isso não quer dizer que a apuração deva ser feita pela Polícia Judiciária Civil. Crime militar, independente dele estar no CP ou no CPM, ele vai ser apurado por quem? Pela Polícia Judiciária Militar, tá? Só que aí a única diferença vai ser isso, a questão da apuração será pela Polícia Judiciária Militar, mas o trâmite será na Justiça Comum, né? Seria nas varas comuns, vamos dizer assim, que é o caso do júri, por exemplo. Aqui tá falando, essa alternativa aqui, se ela dissesse que ela, nesse caso, se essa alternativa dissesse o seguinte, bom, ocorreu, né, o homicídio, instaurou-se IPM, encaminhou-se à Justiça Comum. Alternativa correta. Só que aqui ela fala o quê? Que não deve instaurar IPM, e sim instaurar um IP da PJC, né? O que é incorreto. As autoridades de Polícia Judiciária Comum e Militar deverão deliberar sobre a necessidade ou não da instauração de IPM. Incorreta, senhores. Compete à Polícia Judiciária Militar apurar os fatos pertinentes a crimes militares. Ela não precisa do aval da PJC. A Polícia Judiciária Militar,
ela é autônoma, ela pode sim proceder à investigação, compete a ela fazer. Ela não precisa deliberar com a Polícia Judiciária Civil sobre o fato. Independente de ser crime contra a vida, homicídio, é crime militar, competência da Polícia Judiciária Militar. Então a alternativa correta é a alternativa B. Instaurado o IPM, a Justiça Militar, após a apreciação, poderá determinar o seu encaminhamento à Justiça Comum. Seria a vara, né, especializada, vara do Tribunal do Júri. Então seria de responsabilidade deles. Então poderá sim esses autos serem encaminhados à Justiça Comum. Em relação ao IPM, é correto afirmar que são definitivas as provas periciais nele produzido? Deverá terminar dentro de 20 dias se o indiciado estiver solto? Preso, né, senhores? Possui caráter sigiloso, sendo vedado o acesso do advogado do indiciado? Lembra da questão do caráter sigiloso? Ele é sigiloso, mas não é absoluto, absolutamente sigiloso. O advogado não só como deve, não só pode, como deve sim, tá? Ter acesso aos autos do IPM. Alternativa D. O encarregado poderá ter assistência de um membro do Ministério Público. Será? Ao encarregado é vedada a representação a fim de que seja decretada a prisão preventiva do indiciado. Senhores, recordem que nós falamos sobre isso? Que o encarregado, a autoridade militar, ela pode sim requerer a prisão do indiciado, desde que fundamente a necessidade disso, tá? Mas é sim a atribuição dele, ele pode de ofício requerer. Claro, se vai ser ou não concedido é outra história, mas que ele pode requerer ao juiz, ele pode, tá bom? Então, sobrou para nós a alternativa D. Por quê? São definitivas as provas periciais nele produzir? Não são definitivas, exceto aquelas que não são mais passíveis, né, de serem refeitas, de serem judicializadas, de serem colhidas. São definitivas aquelas que têm o caráter definitivo, que seria o exame de corpo de delito. Mas pode ser que exista uma perícia complementar, algo desse tipo. As provas judiciais, as provas testemunhais, por exemplo, elas devem ser judicializadas, elas precisam ser ratificadas lá no crivo do contraditório da ampla defesa, que é a fase processual, fase da ação penal. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Por quê? Ela nada mais é do que o texto escrito do artigo 14. O encarregado poderá ter assistência de um membro do Ministério Público diante da necessidade, da complexidade da causa. Ele poderá sim ter a assistência de um membro do MP. Em se tratando do IPM, é importante saber o que, senhores? É importante saber que o posto do indiciado induz a competência para instauração do procedimento, mas não a delegação de instrução. Essa alternativa está errada. Por quê, senhores? Porque o encarregado também precisa ocupar posto superior ao do indiciado, lembra? Alternativa B. Em regra, o poder de polícia judiciária militar é exercida pelos oficiais e eventualmente pode ser delegado às praças. Relembrando aqui, o artigo 7º, parágrafo 1º, o que ele diz? Oficiais da ativa. Em que pese possa ser também oficiais da reserva, mas ele deixa claro que são oficiais, ou seja, um soldado, um cabo, sargento, ele não será encarregado do inquérito policial militar. Isso é atribuição exclusiva dos oficiais, é o que diz a lei lá, o artigo 7º, parágrafo 1º. Alternativa C.
ainda que a delegação para instrução não tenha ocorrida, os oficiais responsáveis pelo comando, quando da incidência de crime militar, devem proceder de ofício às providências preliminares de investigação. Lembra lá daquele rol de providência que deve ser tomada? Isolar a cena do crime, fazer colheita de objetos, apreensão, efetuar a prisão do infrator, entre outras. Então, essa alternativa, pelo jeito, é a alternativa verdadeira, né? Alternativa D, a solução do inquérito é providência essencial para que a autoridade instauradora possa prolatar o relatório do IPM. Senhores, a solução do inquérito, vamos lá, ler com mais calma. Solução do inquérito é providência essencial para que a autoridade instauradora possa prolatar o... Quem instaura é diferente do encarregado, né? Quem vai ali, vamos dizer assim, presidir, quem vai cuidar do IPM é o encarregado. A autoridade que instaura não é a mesma que vai ser encarregada, né, do procedimento, que é o inquérito policial militar. Ou seja, de quem compete prolatar o relatório? O relatório é do encarregado, tá? O relatório não é da autoridade instauradora. O relatório é de responsabilidade do encarregado. É o que diz o texto do artigo 22 do CPPM. Relatório incumbe ao encarregado do IPM. Então, a nossa alternativa correta é a letra C, né? Assinale a alternativa incorreta. Alternativa incorreta. Vamos lá. Tá acabando, pessoal. Força aí. Eu sei que é difícil, eu sei que é dureza. Minha voz não é tão boa para dar aula. Eu sei que vocês já devem estarem cansados, mas força aí que tá acabando. Pode ser que algum desses exercícios caiam bem na prova de vocês. Já pensou que maravilha? Assinale a alternativa incorreta. O inquérito policial militar é iniciado mediante portaria. Alternativa incorreta. De ofício, pela autoridade militar em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal atendida à hierarquia do infrator. Olha, tá parecendo ser verdadeira. Ele quer a incorreta. Por determinação ou delegação da autoridade militar superior, que em caso de urgência poderá ser feita por via telegráfica ou radiotelefônica e confirmada posteriormente por ofício. Tá parecendo verdadeira também, né? Por decisão do STJ e em virtude de requisição do Ministério Público. Senhores, viram? Isso aqui é a letra fria da lei. Não tem jeito, vai ter que dar uma lida. É chato, eu sei. Aqui nós estamos apenas para tentar facilitar, dar algumas dicas. Mas a letra fria da lei, ela precisa sim ser lida. Vocês vão precisar perder alguns minutos aí, né? Precioso tempo dos senhores, que logo mais será recompensado, se Deus quiser, né? Com a aprovação no concurso de sargento. Mas isso aqui é a letra fria. Onde está o erro aqui? STJ. Quem lê isso aqui? Decorei a lei, foi ler de qualquer jeito? Pode ser que passe batido. STJ, Superior Tribunal de Justiça. De quem que é a competência por decisão do STM, senhores? Lembra? Superior Tribunal Militar. Então, a alternativa incorreta é a letra C. O IPM, vamos lá, destina-se à apuração sumária de fatos que, nos termos legais, configurem infração de natureza administrativa disciplinar ocorrida na jurisdição militar. O IPM, ele apura o que, senhores? O IPM apura crimes militar. Crime, né? Vou colocar aqui no singular. Crime militar. E a alternativa aqui nos dá o quê? Nos termos legais, configure como infração de natureza administrativa disciplinar. Para esse caso aqui, nós temos os procedimentos, né, senhores?
seria o TA, a sindicância, ou até mesmo o CD, Conselho de Justiça, ou também o CJ, Conselho de Justificação. Então, a alternativa está incorreta. Cuidado com a pressa, leia atentamente. A alternativa está correta só porque ela diz que o IPM tem... ele destina-se, né, a apurar infração de natureza administrativa. Então, o erro está aqui, administrativa disciplinar, tá bom? Então, errado o artigo 9º do CPPM, crime militar. Bom, senhores, espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que eu possa ter contribuído aí para levar o sucesso de vocês no domingo. Estamos aqui torcendo e agradecendo muito a parceria, né, do LAC juntamente com a SOAD, que nos abriu essa oportunidade de poder ajudá-los. Espero sinceramente que tudo dê certo, muita tranquilidade. E espero também poder ter ajudado muito. Ah, já ia me esquecendo aqui, deixar meu telefone, tá bom? É o 65 992 94 8683. 65992948683. Esse é o meu telefone. Em caso de alguma dúvida, caso eu possa ajudá-los, fiquem à vontade, eu estou à disposição. Vem aqui, Marciana. Aí, pessoal, muito bem, parabéns para a doutora Micaela também, tá? Estamos fortes aí, estamos juntos, forte abraço, bons estudos, tá bom? E depois avaliem nossas aulas lá, pessoal. Valeu, obrigadão.